Maravilha, bom dia, seja bem-vindo ao vídeo aqui do Pé de Meia. Meu nome é Samuel e hoje eu vou te falar se vale ou não a pena entrar no PVU na situação atual do jogo, depois do Farm 2.5, depois do evento da World Tree, né? Que para quem não sabe, a World Tree ela deu pra gente basicamente uma NFT gratuita, né? A World Tree nada mais é do que um evento, uma quest diária que a gente tem. Só que da semana do dia 12 ao dia 18, ela estava bufada e estava dando saplings que a gente conseguia trocar por uma NFT. Né? E agora acabou isso. Será que ainda vale a pena entrar no PVU? Será que ele ainda dá um bom lucro, um bom retorno? Será que é um bom projeto? É o que eu vou tentar te explicar aqui nesse vídeo e espero que você goste. Né? Bom, primeiramente, para a gente falar do projeto, para a gente falar se vale ou não a pena, eu preciso te falar quanto que você vai investir nisso e quanto você pode ter de retorno mais ou menos. É claro, isso aqui é só uma previsão, porque o valor da moeda oscila, então você pode ter mais que isso ou menos que isso de rendimento, mas você tira suas próprias conclusões, faça sua gestão de risco para ver se vale ou não a pena você investir seu dinheiro nisso aqui. Também é importante dizer que é um projeto um pouquinho instável no momento, porque ele está em fase beta, mas que se vocês quiserem eu faço uma análise do white paper e do jogo em si, da cultura que a gente tem no Discord do jogo, dos desenvolvedores, e a gente conversa isso em outro vídeo. Se você quiser, deixa aqui embaixo e me fala que eu venho aqui, volto e faço essa análise do white paper, do projeto em si, mas hoje eu vou falar especificamente da economia do jogo. Bom, vamos lá. Se você hoje quiser sacar dinheiro dentro do PVU, você tem que ter uma planta NFT, né? E como eu te falei, eles deram essa planta pra gente no evento, deram, né? A gente teve que investir o valor inicial normalmente, mas você consegue farmar essa planta sem precisar comprar ela no Marketplace, né? Hoje, se a gente for ver os valores das plantas no Marketplace, as plantas mais baratas estão nesses valores, né? 25, 30 PVUs, mais ou menos. Essa seria a pior planta, tecnicamente, que você poderia dropar e poderia farmar com o farm normal do jogo, o farm alugado do jogo, né? Sem que você tenha uma NFT, você vai farmar 100 saplings e vai pegar uma seed que vai te dropar uma planta aleatória, né? Que vai te dar uma planta aleatória. E essa planta, se você sair com a pior delas, você vai ter mais ou menos esse tipo de rendimento dessas plantas aqui iniciais do Marketplace com preço mais baixo, tá? E quanto que isso gera realmente em dinheiro, né, no bolso no final do mês? Usando a planilha, essa planilha aqui é uma planilha do Bruno. Se vocês quiserem, tá aqui o link, eu vou deixar também na descrição para vocês darem uma olhada, mas eu já coloquei aqui na planilha o ID dessa planta e esse aqui é o resultado que a gente teria de rendimento mensal dela. Lembrando que para começar hoje no PVU, você teria que investir 9 PVUs. 5 PVUs para se manter no farm normal, o farm que você vai alugar plantas e colocar dentro do seu terreno para te render dinheiro, e mais 4 PVUs para quando você juntar 100 saplings e trocar no NFT, você consiga abrir a semente que você precisa abrir para ter essa NFT. Então, vamos supor que você abriu a semente, você saiu com a pior planta possível, que seria essa aqui. Esse aqui seria o seu resultado mensal. Lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento. Eu não vou te falar se vale a pena realmente entrar nisso aqui, mas você vai tirar suas próprias conclusões com o que eu vou te mostrar aqui, né? A partir de agora, principalmente, né? Beleza, essa aqui foi a sua pior, mas vamos supor que você teve um pouco mais de sorte, como eu tive. Você vai dropar uma planta parecida com essa aqui, né? Copiando o ID dela e jogando aqui. Com os valores atuais do PVU, esse aqui seria o seu lucro mensal dentro do jogo. Também é importante lembrar, para você tirar essa conclusão, que esses valores que estão hoje no jogo, eles são voláteis, eles mudam com muita frequência, né? Principalmente porque é uma criptomoeda e, assim como qualquer outra, ela depende da variação do mercado, de oferta e demanda. Se tem muita gente comprando, se tem muita gente vendendo. E agora que o saque foi liberado, né, ontem, ela deu uma boa queda, né? Então hoje ela estaria em queda, seria mais ou menos isso, com valor de 40, 45 reais. Esses valores já chegaram em locais muito altos, já chegou a bater 130 reais há um mês atrás, um mês e pouco atrás, que foi quando eu entrei, e mesmo assim eu estou tirando investimento tecnicamente. Se a gente for considerar quanto essa planta vai me render
no final do mês. É claro que você não pode contar com isso, porque o jogo muda e esse é um dos problemas que eu acredito que tem hoje no jogo. Não problemas, porque o jogo está em beta e isso é normal acontecer, mas é importante que você saiba que o jogo muda com muita frequência, porque é um jogo em beta e eles precisam fazer isso, porque é um jogo que mexe com dinheiro, né, com economia. E se eles não fizerem isso, a economia do jogo vai para o saco e o jogo acaba. Então é importante que você saiba que você está entrando num projeto que ele vai ter mudanças e nada te garante que isso aqui vai ser um valor real, né? Pode ser um valor para mais, pode ser um valor para menos. E se eu pudesse te dar minha opinião, esse valor ele tende a baixar, tá? Não faz muito sentido na minha cabeça você entrar num jogo que você precisa de uma única planta e uma única planta já te rende valores assim, né? Mas ainda assim, Aqui está acredito o resultado da sua busca. Que isso? O Google ficou maluco. Voltando aqui. Ainda assim, acredito que vai ser um rendimento bem tranquilo daqui para frente, apesar de que eu acho que no farm isso vai diminuir bastante. E quando entrar o PVP e o PVE, aí sim a gente vai ter uma economia mais estável dentro do jogo. E acredito que possa se manter uma economia saudável, como é a do Axie Infinity, por exemplo. Né? Então, a gente já falou 2 pontos aqui. O primeiro é sobre o quanto isso vai te render. E o segundo ponto que eu acredito que é muito importante você analisar é isso. O jogo está em beta e é importante que você não se esqueça disso. Porque vão ter mudanças e para você não ficar igual fica a galera no Discord lá desesperada quando tem alguma mudança, você tem que ter um pouco de estômago, tá? Porque principalmente se você está correndo um risco maior, no caso investindo um dinheiro que seja alto para você, né? O valor inicial. Outra coisa que é bem importante é que o jogo, apesar de estar dando esses rendimentos altos, o jogo final não é esse, né? Como eu estava falando antes, o jogo final é um Tower Defense de PvE, ele vai ter um modo PvE que é contra o computador e um PvP que são contra outros players. E aí sim acredito que a gente vai ter uma economia mais estável, acredito que o novo token veio e vai vir para estabilizar um pouco essa economia e eles poderem balancear o modo de farm e o modo de jogo, porque não faz sentido você ter uma única planta que te dá tanto dinheiro e também não faz sentido que, apesar dos preços estarem baixos, entre aspas, isso aqui ainda é um preço muito alto. Para se, por exemplo, você precisar de 5 plantas para jogar o modo PVP e PVE, é muito dinheiro que você vai ter que investir e eles querem exatamente o contrário, a proposta do jogo é exatamente o contrário. Mas, e aí, vale a pena ou não entrar no PVU? Tá aí, eu te dei algumas informações, eu espero que você tire suas conclusões e só reforçando que isso não é uma dica de investimento, tome muito cuidado para onde você vai estar alocando seu dinheiro, principalmente porque isso aqui é mais uma crença no projeto do que um investimento de verdade, certo? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise um pouco mais profunda do white paper do jogo e contar os motivos de por que eu acredito no projeto e por que eu estou dentro dele ainda, né? Eu não vendi a minha planta, eu saí com uma planta em comum que no dia estava custando 180 PVUs e eu não vendi, porque eu acredito que o jogo tem um futuro no PvE e no PvP diferentes do que a gente tem no farm. E é isso. Se você quer esse vídeo analisando o white paper, falando um pouco mais sobre o projeto, deixa aqui nos comentários que eu volto aqui e faço isso para vocês. Tá bom? Mas no mais é isso. Tire suas conclusões. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Um abraço e tchau.